Chegou a Fernanda. Tudo bem, daquele jeito assim mais ou menos, terminei gelatina. Você saí. O que houve? Então, terminei finalmente a nossa apresentação. Informação. Aí coloquei também seu PPT aqui, tá, Renata? Que ótimo. Então, não sei. Eu preciso da ajuda de vocês pra ver. Então vira aí pra gente ver o que você já fez, a gente pode Você conferir. terminou, tá 100%. 100%. Espera, né? E vocês podem falar o que a gente pode alterar, melhorar ou tirar. Eu terminei Sim. também a minha parte, depois eu vou mostrar a minha parte pra vocês, tá bom? Tá. Beleza. Então, lembrando, né? Nós iríamos falar sobre as habilidades essenciais, a nossa parte, né, Rê? E as suportes. Só que a gente precisa falar da onde vem essas habilidades essenciais, certo? Então, coloquei uma perguntinha aqui pro pessoal na hora, que é a seguinte: como é organizado o currículo paulista? E aí, entende-se... Você vai deixar eles refletirem primeiro, falar Isso, direitinho, exatamente. aí depois você vai explicar. Isso, exatamente. Até pra gente estimular as aulas, né, dialógicas, né, com os alunos depois. Norteadoras, né? Isso. Passando esse momento, eu vou entrar com esse slide que fala sobre onde que vem essas habilidades, né? Então, primeiro nós temos o documento, né, a BNCC, que norteia todo outro currículo, o currículo dos estados aí, enfim. A BNCC, então, ela é federal. E o que ela faz, né? Primeiro, ela argumenta de como são os estudantes, as fases, de por que tem que ser trabalhado com habilidade, competência. Tem até aquele cursinho lá no MEC, né, que fala sobre isso. Sim. E aí a BNCC, ela fala o seguinte, que nós temos que, né, transformar aí esse aluno, né, olhar para ele de uma maneira integral. Então, nosso objetivo é formar um humano integral. O que seria esse humano integral, né? Questão de competências emocionais, cognitivas, social. Envolve tudo, né? Isso. Que tem aí, né, que visa a construção de uma sociedade, o que a gente quer? Uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Também inclusive. Exato, tá no documento isso, né, gente? Então a gente tem que reforçar isso para eles. Aí a BNCC, ela tem as 10 competências gerais. Dessas 10 competências gerais, também tem as competências específicas de cada disciplina. Inclusive nessa parte das competências, das situações inclusivas, né? A gente vai deixar bem claro para eles que nas próximas ATPCs a gente vai trabalhar a questão das adaptações curriculares, Sim. né? Dos nossos alunos de educação especial, de como desenvolver essa questão das adaptações curriculares, que isso é muito importante para os alunos se sentirem pertencentes para entrar já no que a BNCC já determina pra gente, né? E é legal deixar esse link para eles aí, né? E pra eles não acharem que a gente tá tirando da nossa cabeça. Isso. Tá registrado aqui. Aí eu coloquei uma tirinha. Ah, que bonitinho. A tirinha tá assim, ó. Penso, logo existo. Depois ele fala, acredito, logo estou certo. Porque tem a questão da verdade e pós-verdade. Infelizmente, né, nós estamos no momento já de pós-verdade, onde as pessoas, elas estão mais preocupadas nas opiniões do que nos fatos. E por que eu trouxe isso? Porque isso é um texto que está na BNCC. Então a BNCC, ela prevê algumas situações, né? Como que a sociedade está e como ela estará também. Para quê? Para que isso tenha aí, seja um embasamento para a formulação das competências e habilidades, tá? Bem, deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá pro alfanumérico. É isso? Isso. Bem, lá na BNCC também já traz habilidade e ela é alfanumérica. E aí, o que você acha que eu devo falar no TPC? Então, eu já ia falar sobre isso, Fer. Eu acho que nesse momento, não sei se vocês já tinham planejado falar sobre isso, né? O que significa esse código todo, né? A gente sabe que tem vários professores na rede que já estão há muito tempo, que já conhecem a forma como a habilidade ela vem desenvolvida, mas tem muitos professores novos que não conhecem, né? Então é importante a gente, né, deixar isso bem claro, Eles né? têm algumas dúvidas, né, da formação disso. Inclusive agora nesse momento vai entrar vários professores novos, né, que vai ter lá o feirão. Bem, primeiro, como que é? Como que funciona? Isso aqui está na BNCC também, já tem as habilidades da BNCC, não é só no currículo paulista. Começa pelo segmento, se é fundamental ou se é médio. Então esse EF é ensino fundamental. Depois... CM, ensino médio. Isso, exatamente. Depois vem a série, né? O ano série.
Aqui no caso é uma habilidade que permeia tanto o 6º quanto o 7º ano. Existem habilidades que é só do 6º. E existem que é só do 7º. E existem também que é do 6º ao 9º. Vamos junto! Do 6º ao 9º. Depois disso, vem a questão da disciplina. Qual é a disciplina? Aqui no caso é EF, que é Educação física. Se fosse LP, Língua portuguesa. Exatamente. E se M, fosse M, matemática. matemática, que é a sua área. é só o M, né? É, só um. E o número final é só para a questão de organização da habilidade. Eu acho que a gente deveria, meninas, não sei se vocês concordam, de imprimir isso aqui e deixar em algum canto do mural, o pessoal ir se habituando. Isso. Sim, com certeza. Até essa questão aqui, ó, 6º e 7º, que existem habilidades que permeiam, né, 2 anos, ou do 6º ao 9º, como vocês falaram. Coloquei também a questão de onde que vai achar esse currículo. Então, até aqui que nós vimos que a BNCC, ela norteia tudo isso. Ela argumenta, fala das habilidades, das competências, das competências de cada disciplina. E aí, cada estado, no nosso caso São Paulo, ele vai pegar isso, que já está pronto, e vai adequar à nossa região, certo? Só isso? Não. São Paulo também tem a obrigação de, além de adequar, fazer o material. E qual que é o nosso material? O currículo. Que é o currículo em ação. Sim. E aí eu vou mostrar para eles. Então, a partir disso, eles fizeram um currículo em ação. Sim. Que já tem aqui dentro do currículo em ação as habilidades, as competências. E, nossa, tem uma explicação ótima para os professores também. Enfim. Certo? Certo. Aí eu coloquei, meninas, como entrar, como achar esse currículo material, tanto o currículo paulista mesmo. É importante. Daí eu tirei o print da tela e circulei em vermelho, que é na EFAP, e aí coloca currículo paulista. Aí eles vão olhar, né, que tem que colocar o segmento fundamental ou médio, e aí encontram materiais de apoio. Na verdade, a gente pode falar também que esse não é o único meio de encontrar os materiais, né? Tem o site da FAP, tem o site da intranet, do servidor, que lá você tem acesso também. não só ao material, mas também às avaliações, né, externas, a diagnóstica, as APs, lá tem tudo. Então, tem várias maneiras de se encontrar esses materiais, né? Perfeito. E também coloquei o link, Link, pessoal, daí certo. disponibiliza o PPT. Fica mais fácil pelo link. Eu coloco como favorito, já fica lá na minha barra. Bem, só que todavia, né? Mas, porém, contudo, Tem alguma coisa que vai dar complicação. O que vai dar complicação aí? O que você quer complicar? que é o bendito, né? Plano emergencial. Uma coisa que eu acabei Não, de necessário. lembrar. Antes desse plano emergencial, uma coisa muito importante, o currículo em ação, a gente precisa deixar muito claro para todos, né? Que ele vai até esse ano, né, 2022, a segunda série do ensino médio. Terceira série do ensino médio continua trabalhando São Paulo Faz Escola. Né? Então tem que ter esse jogo até o final do ano. Aí a partir de 2023 fica toda a rede com o currículo em ação. Isso. Boa, Maria Paula. É legal pra lembrar. gente levar o material para diferenciar. Porque aquele é o antigo, que o terceiro ano ainda faz parte do antigo, né, ensino médio. Então, 2020, o que acontece? Covid. Plano emergencial devido ao Covid. E aí, o São Paulo teve que fazer um plano, né, principalmente agora, ficar mais consistente em 2022, que voltamos no presencial, um plano de emergência. Por quê? O que era comum antes? O pessoal, todo começo de ano, o que eles faziam? O que o professor fazia? Ele retomava as habilidades anteriores. Normal. Normal. Só que agora nós temos quanto tempo de retomada aí? Quanto tempo que os alunos ficaram? 2 anos. 2 anos. Então não dá para simplesmente ignorar Esses 2 anos que ficamos todos em remoto, né? Trabalho remoto. e fingir que nada aconteceu. É. Começar aqui, né, com material currículo em ação. A Não gente dá. tem que pensar nas habilidades que não foram adquiridas. Consolidado. Exatamente. Então, o que o Estado fez? Montou esse plano aqui, tá? E qual é a ideia? Aqui no currículo, vamos imaginar a língua portuguesa, que é a minha área, né? Tá. Tem quase 30 habilidades de português no primeiro bimestre, lá no nono ano. 30 habilidades para os alunos que ficaram 2 anos sem estudo. Eu chegar e desconsiderar essa perda, não dá.
Então o Estado fez o seguinte, ele pegou o material que já existia, lembra? Já Que é o existia. Aprender Sempre, Só que não era essa já capa existia. dura, era uma capa mais sem vergonha. Ele pegou o material, isso aqui é de biologia, o de português é azul, né? Pegou esse material que já existia e fortaleceu. Então, se aqui eu tenho 30 habilidades do primeiro ano, né, que é do ano sério mesmo, ele olhou para esse currículo e falou assim, né, vou ter que dar uma enxugada. Ele pegou as mais importantes. O que é mais Do importante daí? currículo, as Isso. essenciais, né, no caso. É. E o que seriam essas habilidades essenciais? Que seria, Renata? Que seria Maria Paula? O que vai envolver nessas Colocar as habilidades? habilidades, essenciais? Porque são várias, tem umas mais São. curtinhas, já perceberam que tem umas que são bem pequenininhas, outras são enormes, assim, parece um texto, né? É. A habilidade. A verdade é que algumas habilidades, elas desenvolvem tanto a questão cognitiva, social e emocional do aluno. Sim, envolve tudo. Então eles observaram que essas habilidades que envolvem tudo são as mais importantes. Então eles selecionaram essas habilidades e colocaram no nosso material Aprender Sempre. Só as habilidades Ou essenciais. seja, é importante o professor saber que mesmo Aprender Sempre, ele sai do currículo. Isso. Né? Porque ele acha que está fazendo algo à parte. Não é isso, tá dentro do currículo. Isso. Só que de anos anteriores. De anos a do anteriores atual também. e também dos anos anteriores. É. Por conta dos 2 anos que nós ficamos Que nós perdemos online. Isso. É. E aí, então, eu fiz até esse gráfico, meninas, né? O grandão, o currículo paulista, e o pequenininho são as essenciais. As habilidades essenciais. Estão dentro. Isso. Só isso. Só as essenciais. Se vocês olharem o material, vai perceber que tem lá habilidade essencial e tá também habilidades chamadas suporte. Sim, o que seria isso? Suporte. Vamos lá explicar para eles. Eu vou começar então na TPC falando de português, aí você entra, tá? Tá. De matemática. Eu tenho um exemplo aí para mostrar de matemática. Acho que é bem bacana também para ele saber. Melhor, né? Tá. Sim. Então, olha essa habilidade enorme, gigantesca do ensino médio, que permeia tanto o primeiro primeira à terceira série. exatamente, de Língua portuguesa e tá aí no 40. E aí eu vou fazer isso lá no momento para ele já se habituando com essa questão, né? Sim. Então eu coloquei em cores diferentes porque ela é enorme. Para o professor trabalhar tudo isso daqui, ele chegar lá e trabalhar tudo isso daqui, ele considera que os alunos já tiveram nos anos anteriores algumas habilidades que sustentam, que são suporte dessa daqui. Então, por exemplo, vou ler aqui para vocês a habilidade. Quer ler? Analisar o fenômeno da pós-verdade, é isso? Isso. Discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news e também exemplos, causas, consequências desse fenômeno. E da Prevalência de crenças e opiniões sobre fatos, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e descrever uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quanto fato apurados as contradisserem. Enorme, tem muita coisa envolvida aqui, Tem, gente. Muita então coisa. é muito conhecimento numa única habilidade, não é? Então, o que são as habilidades suportes? Eu coloquei em cor. Ela é dividida em 4 partes aí no caso, né? É essas coresinhas que ela Isso. colocou, né? São O que as significa? Então, por exemplo, aqui, para o aluno que analisar o fenômeno de pós-verdade, ele vai ter que voltar na habilidade lá do 9º ano, que diz o seguinte: analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Então, se ele viu essa habilidade no 9º ano, isso aqui vai ficar fácil para Ele ele. já vai saber identificar a questão das notícias falsas e tudo mais, né? Então, Perfeito. Aqui então, ó, discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de fake news, também foi vista no 9º ano com essa habilidade. Sim. Aqui, esse roxinho aqui, é uma habilidade do 5º ano, gente. Nossa. 5º ano, tá? Então, dentro de uma habilidade do ensino médio, hein? Exato. Então, as suportes são as habilidades anteriores, né? Que ele precisa ter, né? A bagagem que ele precisa ter para conseguir atingir essa habilidade. Compreender uma habilidade do ensino médio. Então, as suportes. Eu acho que dessa maneira vai ficar muito claro para todos os professores, não só de língua portuguesa, no caso que a Rê vai falar também de matemática, Sim. mas para todos, para eles entenderem pra essa todos. dinâmica toda, né? Da Sim. habilidade. Sim. Muito legal.
Aí eu acho que é legal a gente mostrar já, ó, aqui também o exemplo de matemática, ó, para eles terem uma noção melhor. Olha, essa daqui é uma habilidade de 6º ano. E dentro dessa habilidade, que também é aquela habilidade que a gente fala enorme, né? Texto. Tem muita coisa para ser aprendida. Então ela tem aqui comprimento, massa, tempo, temperatura e área. Tudo na mesma habilidade. Muita coisa. Né? E do 6º ano ainda, Do né? 6º ano, que está iniciando ali, né, o Fundamental 2, né? Então, mas só que a gente tem que levar em consideração que essas habilidades já foram, né, parte dessa habilidade já foi desenvolvida em anos anteriores. Então, por exemplo, o comprimento, ela foi desenvolvida lá no 2º ano do ensino fundamental, né? Que ela, olha como que ela aparece lá, estimar medidas e comparar comprimentos de lados de salas. Ou seja, já foi trabalhado a noção de comprimento lá no 2º ano. Temperatura já foi trabalhado no 4º ano. Isso, temperatura e área também já foram trabalhadas lá no 4º ano. E o outro foi trabalhado em qual que eu não enxergo? Aqui no 2º, a massa foi trabalhada no 2º e o tempo, lá no 1º ano, ó, noção de tempo. Né? E elas se juntam todas no 6º ano. Todas no 6º. Ou seja, se foi desenvolvido muito bem nos anos anteriores, no 6º ano não vai ter problema com essa habilidade, vai ficar muito mais fácil para eles desenvolverem. Mas se o aluno não viu, por exemplo, área no 4º... a gente precisa retomar. Retomar. Isso, né? Essa habilidade precisa ser, essa parte dessa habilidade, né, precisa ser retomada, né? Isso que acontece. Por isso que não dá para a gente pensar no currículo só querer avançar com o meu material, com o meu conteúdo, né, com os objetos de conhecimento do meu, por exemplo, dou aula para o 7º ano de matemática. Eu querer avançar com o meu conteúdo, né, com os objetos de conhecimento, sem pensar no que o meu aluno não sabe. Sim. Né? Senão ele vai chegar lá na frente e ele nunca vai conseguir consolidar as habilidades porque tá tudo em defasagem lá atrás, né? Isso. Sabe o que eu costumo falar sobre isso? Que é o percurso que essa habilidade tem durante os anos. Então ela começou lá, vocês viram, lá no 1º ano. Depois foi pro 2º, depois tem no 4º. Então ela tem um percurso a se cumprir até chegar na habilidade do 6º. Então esse percurso que a gente precisa conhecer. E olha que barato que eu peguei aqui para vocês verem. Ó, isso daqui a gente chama de iceberg, né? Que legal. Então aqui, ó, debaixo da água são as habilidades que ficam escondidas, que são suporte. Que é a parte maior. Né? Que é a parte maior. Mas só que o que acontece com os professores? Eles só estão olhando o que está acima do iceberg. Então eles estão olhando só a habilidade. E quanto mais o aluno avança em ano sério, mais essas habilidades do iceberg vai aumentando. Então aqui, ó, é uma habilidade de 6º ano. Tá para fora o 6º ano, tá vendo? Então o professor tá visualizando esse 6º ano. Mas o que veio antes disso, né? Aquele que eu falo, aquele percurso da habilidade. Será que ele conseguiu visualizar isso, né? Então, às vezes, a dificuldade do aluno tá lá no anterior, no 2º ano ainda. Ele não teve aquela noção de comprimento para trabalhar no 6º. E aí, como é que vai ser trabalhado? Precisa ser retomado. Tudo bem? Certo. Não, está perfeito. Está perfeito. A de vocês tá acaba aí? Tem mais coisa? Porque eu tô vendo que... Tem mais coisa? Tem. Porque assim, ó, eu ia apresentar para eles aprender... Apresentar não, né? Lembrar. Mostrar, né? E aqui, ó, no Aprender Sempre, tô lá no material do professor, tá lá. A habilidade essencial e as habilidades suporte. Então já tá pronto aqui, tá pronto, né? A habilidade essencial e quais seriam as suportes para, né, nortear essa essencial. Olha lá, gente, tá lá. Já tá tudo organizadinho. Olha que plano legal. É claro que esses materiais eles não ficam Foi. engessados. O professor tem autonomia para avançar com algumas habilidades. Por exemplo, aqui tem habilidades dos anos anteriores. Está vendo que o aluno está avançando? Avança com as habilidades também. Né? O que não pode é ficar engessado, né? Ou ficar achando que eu preciso ficar só no currículo, né? Em ação. A gente tem que utilizar as habilidades do Aprender Sempre. Só que daí tem a questão das disciplinas, porque o Aprender Sempre é de português, né? Matemática e ciência da natureza. Ciência da natureza. Só que da ciência da natureza é do 9º e do 3º ano do ensino médio. É a partir do 2º trimestre só. No 1º trimestre. Nesse trimestre que nós estamos agora, eles já estão em curso, né? O essencial seria que fosse para todo mundo, né? Sim. Só que daí o que as outras matérias precisam?
seguir as essenciais, né, que tem uma data para eles. Essenciais tem de todas as disciplinas. Todas, isso. Tem pontuais do Que inclusive no meu PPT aqui eu coloquei o link para as atividades essenciais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ficou o meu. Tá. E aí ele deu conta da essencial, que é difícil demais, né, gente? Por que é difícil dar conta da essencial? Porque tem que ficar voltando nas suportes, nas anteriores, todo mundo. E aí se ele conseguiu, aí ele entra no currículo em ação. Perfeito. Conseguimos. Bem, eu acho que a formação de vocês que vai ser no final dessa semana vai casar direitinho com a minha que vai ser na próxima semana, que eu acho que... Você vai estar falando do que mesmo, Maria Paula? Então, que a gente tinha combinado, né, que vocês falariam de habilidades essenciais, e o meu eu vou falar sobre os programas de recuperação e aprofundamento dos projetos da secretaria. Tudo aprender sempre, aprender juntos, aprender valor, e o importante é que o aluno aprenda. Né? Que é isso que a gente vai fazer. O objetivo é esse. Não sei se posso deixar assim para eu poder ver que vocês sabem, né? Pode sim. Então, o que a gente vai falar dessa questão dos programas, né, e dos projetos? Que, primeiro de tudo, a gente tem o guarda-chuva das ações de recuperação. O que é esse guarda-chuva que a secretaria fez pra gente? O guarda-chuva é o programa de recuperação e aprofundamento. O que significa isso? O aprender juntos. Dá licença que eu vou pegar aqui só para eu poder sempre mostrar, meninas. Aprender sempre? O aprender, desculpe, eu errando. O aprender sempre. Então, o guarda-chuva é o programa de recuperação e aprofundamento, que é o aprender sempre. Ele segura todos os outros programas de recuperação. Todos eles são para recuperação, tá? Embaixo desse guarda-chuva, a gente tem aí o aprender juntos. Já vou falar sobre ele, né, no PPT. Explicar direitinho. Que vai fazer retomadas de anos anteriores, né, do ensino fundamental, anos iniciais. Depois, embaixo de novo desse guarda-chuva, a gente tem o projeto de recuperação, de reforço e recuperação, né, que também vai desenvolver habilidades anteriores. E aí, o que a gente tem aqui no guarda-chuva? Esses dois programas juntos, né? Por quê? Porque eles acontecem dentro das aulas dos alunos, né? No período de aulas. E esses dois aqui, os que estão fora do guarda-chuva, que estão afastados, são situações que acontecem fora. Então a gente tem, por exemplo, monitoria de estudos, né? Que é o além da escola, que acontece no período, no contraturno de aula do aluno. Sim. E o programa de recuperação intensiva, que acontece nas férias, de janeiro e julho. Entendi. Entenderam? Todas essas ações aqui de recuperação, elas estão envolvendo a questão das habilidades essenciais. Por conta do plano de recuperação. Isso, por conta do plano de recuperação. Então, a gente sempre vai pensar nas habilidades essenciais, que como a Fernanda e a Renata falaram, né, vocês acabaram de falar, que a gente tem aqui as habilidades essenciais, que elas têm? As habilidades do ano e série que aquele aluno está, e as habilidades anteriores, dos anos anteriores que ele já estudou. Eu vi que você deixou o link para eles acessarem, né? Para eles acessarem essas habilidades, fica mais fácil, né? E aí eu vou começar falando para eles do programa de recuperação e aprofundamento, que é o aprender sempre, né? Que você também já colocou no PPT, que eu acho que você começa, depois eu dou uma retomada aqui na minha parte. Sim, né? Então, por exemplo, aqui o que permeia... É que só pincelou, né? Você vai aprofundar. É porque, na verdade, as situações, elas acontecem, elas estão todas ligadas, né? Sim. Os programas, os projetos, as atividades todas, o currículo, o aprender sempre, está tudo ligado. Então, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Sim. Né? Então, por exemplo, dentro do aprender sempre, a gente está dividindo em 6 partes. Currículo, né? Que é o que rege todo o nosso programa de ação aqui, que é o currículo. O material didático desse programa é o aprender sempre. Sempre pensando no currículo, como você falou, não tirou do nada. As habilidades que estão dentro do aprender sempre são do currículo. São do currículo. Né? Sempre dentro do currículo. As avaliações, que avaliações são essas? Avaliações diagnósticas, aquela que a secretaria manda, avaliação que a AP, que a secretaria manda, e claro, as avaliações que os professores desenvolvem em sala de aula. As externas, né? E as internas. Lembrando para os professores que as avaliações que eles desenvolvem dentro das aulas deles, as avaliações próprias, né, precisam estar ali as habilidades que foram trabalhadas, né? Sim. Muito importante. As formações, que formações são essas? Aquelas formações que estão dentro do cronograma integrado, que inclusive, lembra que a gente pediu para esse PCNP, que agora é PEC, né? Inclusive a gente tem que sempre falar para eles que agora não é mais PCNP, é PEC. PEC. Isso. Nós pedimos para nós PEC especialista em do currículo. Isso. Para a Roberta, ela vai gravar para a gente sobre o cronograma integrado. Sim. Porque as formações da EFAP essa questão da formação, são as formações da EFAP, que eles estão desenvolvendo para a gente, né?
para os professores terem esse conteúdo que estão aqui dentro do Aprender Sempre, tendo todas as orientações do que desenvolver, como desenvolver. Dicas, né? É bem bacana. E a tecnologia? O que é a tecnologia? É a aula utilizando a tecnologia, o professor utilizando a tecnologia que ele tem disposta ali dentro da sala de aula e as aulas do CMSP. Então, se o professor achar interessante a aula do CMSP que está acontecendo ali, ou que foi gravada e quiser passar para os alunos e utilizar isso como uma forma de explicar aquele conteúdo, perfeito, né? E o acompanhamento pedagógico, né? Que são as ATPCs que nós fazemos, as ATPCs da diretoria, as ATPCs da própria EFAP, para a gente poder fazer tudo isso, fazer com que os alunos cheguem nos alunos, que essa aprendizagem chegue que é o objetivo principal. Exatamente. O próximo projeto é o Aprender Juntos. Quando vocês estavam falando ali daquelas habilidades, né? Principalmente a hora que a Renata falou das habilidades lá de matemática, que vinha lá dos anos iniciais, era uma habilidade do 6º ano. E lá tinha as habilidades dos anos iniciais, eu já pensei no Aprender Juntos. Por quê? O Aprender Juntos é um projeto da Secretaria que começou esse ano, já para os 3º anos do ensino fundamental até o 6º. Por quê? Pandemia. Teve uma defasagem grande na rede toda, mas os anos iniciais foi muito afetado por conta da alfabetização, letramento matemático, compreensão do texto, né? Eles perderam muita coisa, todos perderam, mas eles perderam muito, que é o início, né, do ensino fundamental. E 3º ano, porque eles são os alunos do 1º ano. Estavam na alfabetização lá, quando começou a pandemia. Imagine como foi, e imagine como eles estão agora. Está chegando muito que não estão alfabetizados. Exatamente. Nós, os alunos aqui dos 6º anos, estão assim. Tanto né? em língua portuguesa quanto em matemática. Tanto aquela sondagem que nós fizemos com os alunos que a diretoria mandou, a gente pegou muitos alunos não alfabéticos, com letramento matemático bastante em defasagem. Muito. Né? Então, o que acontece? Esse Aprender Juntos, ele vai retomar habilidades dos anos iniciais. É um projeto que vai acontecer para os 6º anos, podendo colocar, obviamente, aluno do 7º ano ali dentro, mas o foco inicial é do 3º ao 6º. No nosso caso, a nossa escola tem do 6º até o médio, né? Mas então a gente vai focar nos alunos do ensino fundamental, né, dos 6º anos. E aí, esse programa, ele vai retomar habilidades essenciais anteriores, obviamente, né? Trabalhando língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa, leitura e escrita, e matemática, o letramento matemático. Né? Só o professor de língua portuguesa e matemática vão trabalhar nessa questão? Não, todo mundo. Né? Como que a gente vai fazer? A gente vai separar, vou explicar lá para eles, né? Já está acontecendo, mas assim, é importante a gente mostrar para eles, né? Um dia na semana vai ser língua portuguesa, por exemplo, na quarta-feira vai ser língua portuguesa, na outra quarta-feira, matemática. Quem dá aula na quarta-feira? Professor de geografia, de história e de português. Naquele dia, na quarta-feira daquela semana, nós vamos retomar habilidades de língua portuguesa. Então, todos os professores de história, de geografia e de língua portuguesa vão retomar habilidades de língua portuguesa em defasagem. E é importante a gente, na hora, lembrar que todo mundo é corresponsável, né? Que o pessoal fica meio, vai atrasar minha matéria. Não. A gente tem prioridade. Pensando nesse iceberg. Como que um aluno, por exemplo, em história vai conseguir, por exemplo, compreender uma situação de leitura se ele também está com habilidades de leitura em defasagem? Sabe o que é bom a gente lembrar também? Que toda a rede está trabalhando com isso, né? Porque ele acha que ele, né, só a escola dele é coisa da coordenadora. Nossa, né? Assim, não é coisa da coordenadora, não é da secretaria. secretaria. E que tem um cunho pedagógico muito importante, que é o de retomar e fazer com que eles se sintam acolhidos nesse sentido de não conhecer determinadas habilidades para poder ir para frente com todo esse conhecimento. Né? Então, o Aprender Juntos, ele vem para retomar habilidades dos anos iniciais anteriores, né? Para que esses alunos consigam, com o auxílio do professor de língua portuguesa, matemática e de todos os demais que estiverem atuando naquele dia da semana, né? Tanto em língua portuguesa quanto matemática. Né? Lembrando que a gente vai fazer os agrupamentos dos alunos em agrupamentos produtivos de acordo com os níveis de proficiência que eles tiverem. Né? Senhora coordenadora. E esses montes de agrupamentos, né, que fica muito sobrecarregado o professor também, porque são muito diferentes um do outro. Isso. E aí, como que a gente faz? Aí é que vai. Acho que você deve ter visto meu PPT, né? Eu tô tremendo as perguntas. Ela tava mexendo aí, eu tô achando. Ela tá tremendo as perguntas, o professor já fala, mas gente, eu
vou ter que fazer tudo sozinho. Não vai fazer tudo sozinho. Nós vamos ter primeiro que todos nós vamos auxiliar, né? Diretoria, né? Enquanto núcleo pedagógico, os professores vão ser auxiliados por nós, PCs, né? E também teremos o auxílio dos professores, que é o PRR, né? O professor de reforço e recuperação, dentro do projeto de reforço e recuperação, que vai auxiliar em que momentos? Durante o período regular de aulas, no projeto Aprender Juntos, sim, e no Além da Escola, que vai ser no contraturno. Além da escola já fala, além da escola. Então, a gente tem aí esse projeto de recuperação e de reforço e recuperação, trabalhando essas questões anteriores. E o professor vem de apoio para trabalhar ali com um agrupamento, aqueles normalmente que são mais em defasagem, né? E por último, a gente tem o projeto de recuperação intensiva, que é aquele que eu falei para vocês no início, que vai acontecer em janeiro e julho, que são nas férias dos alunos. Sim. Para aqueles alunos que não tiveram um aproveitamento adequado durante o ano, né? Depois de busca ativa, de repente ele faltou, não conseguiu fazer trabalho de compensação de ausências, então ele vai ser chamado para fazer esse projeto de recuperação intensiva, que as escolas já estão se movimentando para poder fazer essa lista dos alunos. Sim, cabe até aqueles alunos que tiveram Covid nesse período, que tiveram um afastamento. Exato. Então, eu acho que tá legal, né, meninas? Eu acho que pra gente mostrar para os professores, assim, sim, de uma maneira bem... É muita coisa, né? Eu acho que precisava compilada, pra eles. E falar que... Eu acho que ligou bem os dois. Isso. Né? Fez uma ligação. Uma semana para outra, né? Que vocês vão falar primeiro das habilidades, eu da parte dos programas e projetos, e deixar tudo bem claro para eles, né? Sim. A gente precisa, né? Fica muita confusão. Entender. Vamos com calma, que a gente não pode recuperar 2 anos em um, assim, de uma maneira tão... Em um dia, né? Assim. E entender para que faça sentido lá na sala de aula com os alunos. Joia. É isso aí. Bom, professores, é isso. A nossa TPC foi de uma maneira diferente, mais dinâmica, para que vocês consigam entender a parte das habilidades essenciais, de suporte e de todos esses programas que a Secretaria tem trazido para a gente e que muitas vezes fica bastante confuso mesmo, né? E aí, eu, Maria Paula, Fernanda, Renata e o Adalberto, que ficou nos bastidores, mas ajudando e sempre fica ajudando a gente bastante. A gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Meninas e meninos, gostariam de falar alguma coisa? Espero que vocês gostem aí da nossa... Só tenho a agradecer pela atenção. Espero que tenha ficado claro, né? Qualquer coisa, os PCs estão lá, os PCs têm acesso com a gente também. Estamos à disposição. É isso. Um abraço para vocês e até a próxima TPC. Até mais. Obrigada. Tchau. Olá, professores. Para quem não me conhece, eu sou a professora Roberta Luz, PEC de Arte, aqui na Diretoria de Ensino de Sorocaba. Vou apresentar para vocês o cronograma integrado de recuperação e aprofundamento do 2º bimestre. O cronograma integrado, ele foi elaborado, na verdade, para contribuir, né, com a articulação e com a organização do trabalho pedagógico na escola, principalmente no que diz respeito ao programa de recuperação e aprofundamento. Então, ele vai articular os recursos didáticos, a formação continuada, a tecnologia, o acompanhamento dos estudantes, as diferentes avaliações diagnósticas e formativas que estão em processo e o currículo paulista com foco nas habilidades essenciais, tá? Então, através desse link, vocês vão ter acesso ao cronograma integrado do 2º bimestre, né? Por esse QR Code, nós deixamos aí disponível para vocês. O cronograma integrado, ele inicia esse documento com uma apresentação, né? Uma apresentação sobre o objetivo desse cronograma integrado. Então, o objetivo principal dele, na verdade, é apoiar o trabalho pedagógico, principalmente nessa questão da recuperação da aprendizagem, né? Precisando articular o quê? O currículo e as habilidades essenciais do currículo, então trazendo a matriz de habilidades essenciais por ano série, os materiais didáticos, né, e aí com foco maior no material Aprender Sempre, que contempla parte das habilidades essenciais. O material Aprender Sempre, ele
ele tem um objetivo maior de apoiar o trabalho de língua portuguesa, matemática e também a área de ciências, né, do ensino fundamental e do ensino médio, e ele vai trazer parte dessas habilidades essenciais para serem desenvolvidas, e o cronograma integrado, ele vai trazer uma sugestão de aplicação desses materiais nas aulas, né, considerando que não são 100% das aulas que serão dedicadas ao aprender sempre, né, mas parte dessas aulas podem utilizar dessas sugestões de aplicação, né, desse material. Então, ele vai trabalhar com as proposições, as atividades do aprender sempre. Também ele vai trazer nesse cronograma integrado uma programação de formação para os professores de língua portuguesa, matemática e ciências, né? E também no ensino médio, química, física e biologia. Ele traz uma articulação da tecnologia, né? Lembrando que o Centro de Mídias, em 2022, então ele serve de apoio para o planejamento das aulas dos professores, né? A partir da aula presencial mediada por tecnologia. Então, dentro do cronograma integrado, e a partir do repositório do Centro de Mídias, é possível acessar essas formações e também as aulas, né, que estão sendo elaboradas pelos professores do Centro de Mídias, visando desenvolver as habilidades essenciais dos diferentes componentes curriculares. E aí vai além, né? Não é só a língua portuguesa, matemática e ciências, também os outros componentes, arte, educação física, área de humanas. No repositório é possível acessar as aulas inéditas que estão sendo elaboradas pelos professores, estão sendo postadas no repositório, a fim de apoiar esse trabalho presencial na escola. Então, nessas aulas inéditas, vem acompanhado, né, do PowerPoint e também de um material de apoio ao professor que traz sugestões de como desenvolver essas aulas, como fazendo um desdobramento da aula do Centro de Mídias dentro de sala de aula. Então, ele vai além da atividade que é oferecida pelo Centro de Mídias, ele também traz uma sugestão de como desenvolver essa aula desde os anos iniciais até o ensino médio. Tá? No cronograma integrado, nós vamos ter acesso às datas das avaliações, né, a ADE e a AP, visando fazer esse acompanhamento da aprendizagem dos estudantes, né? Então, essa avaliação, ela vem com esse olhar aí de acompanhamento, né? O cronograma integrado, ele também apresenta um glossário, o acesso aos materiais de apoio ao currículo, né, as habilidades essenciais ao material Aprender Sempre, né, materiais de apoio, e apresenta o cronograma em si, que vai trazer a semana e o mês, né, a formação, que será desenvolvida pelo Centro de Mídias, a sugestão de aplicação com os estudantes dessa formação, e também traz o cronograma de avaliação. Então, cada coluna aqui, vocês vão observando isso. Então, esse é o cronograma integrado dos anos iniciais, né? Então, vocês podem ver que apresenta qual que é o material, né, que está sendo desenvolvido na formação, então, a sequência didática, e também as avaliações lá da AP, agora nesse segundo bimestre, né, de 20 a 24 de junho, de 27 a 1º de julho. Também a semana de estudos intensivos, ela está apresentando aqui, então vai ter uma programação também, uma programação pensada para a semana de estudos intensivos, e é importante acessar o cronograma do Centro de Mídias. Então, aqui nós temos o cronograma integrado dos anos finais, ensino médio, também da mesma forma, né, com a semana, a formação, qual é o material que será apresentado e a aplicação com os estudantes, né? As semanas de estudos intensivos, uma semana prevista aí de uma etapa de retomada das habilidades, né? E também a previsão aí da avaliação da AP, né? Avaliação da aprendizagem em processo do segundo bimestre. Aqui nós temos o cronograma integrado dos anos finais de Ciências da Natureza e também o cronograma integrado de Ciências da Natureza no ensino médio, tá? Então, pessoal, é isso. Deixo aqui para vocês o link da avaliação do nosso ATPC, da nossa formação em ATPC.
Nesse link vocês vão encontrar também 2 questões reflexivas para que vocês possam discutir aí com a equipe, pensar um pouquinho sobre o que foi trabalhado aqui hoje. E fico aqui em nome do grupo, agradeço a todos pela participação e espero ter contribuído aí com o trabalho de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.